Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que tudo sabem, tudo veem e que vão dizer que eles estão vendo aí à nossa volta, não só por perto, mas também nem tão perto, às vezes até longe, as coisas que alteram o nosso dia a dia, fazem da nossa vida melhor ou não. Mas vamos saber da opinião deles sobre atualidades e sobre como a gente, com conhecimento, enfrenta melhor esse dia a dia. Conosco, o publicitário Lula Vieira, o economista Manuel Tedin e o também publicitário Elísio Pires, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E começo com você, seu Elísio. E aí? Se ligou em que na semana que passou, Elísio? Nessa semana, inclusive, isso começou um pouquinho mais para trás. Para mim, o grande acontecimento é a mudança da política de preços da Petrobras, né? Que eu gostaria de resumir numa frase hoje do Jean Paul Prat, que é o presidente da empresa. Ele disse o seguinte: Petrobras vai oscilar entre agradar clientes e garantir lucros. Né? Bem harmônica essa frase, né? Eu gostei da frase, né? E outro momento importante também que eu acho que está na discussão é uma declaração da ONU dizendo o seguinte, que o calor recorde até 2027 e meios de chuva, menos chuva na Amazônia. Pô, calor recorde até 2027 e menos chuva na Amazônia é inacreditável, né? Pô, isso é um impacto muito forte na agricultura brasileira. Felizmente, em 2027 vai acontecer um fato político novo que vai resolver esse problema do calor, mas isso eu deixo para contar mais tarde, né? É mesmo? Vou então contar agora logo de uma vez. Conta. Simone. Simone está em 2027, está sentada lá, cuidando de tudo, né? E eu, para variar, eu queria também trazer as boas notícias, pô, né? Claro. As boas notícias. Começaria, inclusive, por uma repercussão dessa redução de preço da Petrobras, que a previsão é de que essa redução de preço da Petrobras deve desacelerar em 0,30%, né, a redução, a inflação no período. Então, é uma notícia boa. E outra notícia relevante também é um pronunciamento do Samuel Altman, pode chamar de Sam Altman também, né, que é o executivo-chefe da OpenAI, ou IA, né, que é a criadora do chat GPT, ou GPT, né? Ele pediu ao Congresso americano que regulamente a tecnologia da inteligência artificial. Isso, disse uma frase marcante também. Ele disse que a eleição de 2024, a dos Estados Unidos, lógico, é um ponto significativo de preocupação. Na realidade, a inteligência artificial está tomando conta do mercado e está pedindo uma regulação. Eu concordo plenamente com essa boa informação do fundador lá, do presidente do GPT, vamos chamar de GPT, né? Muito bom. Manuel Tedin, o Elísio despejou um caminhão em cima da gente, já de cara. Vamos comentar. Então, não sei se você vai imitar Jack o Estripador ou se você vai jogar outro caminhão em cima da gente aí. Se ligou aqui na semana que passou, Manuel Tedin? Olha, tem um monte de coisa. Tem a cassação do mandato do Dallagnol, né, que é uma coisa que é polêmica. A minha impressão, eu era um entusiasta da Lava Jato, como todo mundo que teve esperança que fosse uma coisa bem feita. E eles realmente passaram de qualquer limite de... Não, Teddy, agora tem uma expectativa de caçar o senador, né? Qual deles? O senador, claro, o Moro. O senador. Claro. Não vou falar o nome, porque eu não falo palavrão também. Deixa. Estamos no ar, pô. Então, mas eles passaram de qualquer limite dos direitos individuais. Sim, prisão preventiva por 2 anos. Imagina, ridículo. Se o cara é um assassino, se o cara é um estuprador, enfim, isso faz todo sentido. É um perigo iminente para a sociedade. Agora, se prende um cara para poder fechar, ele não interferir nas investigações. Cara, em 3 meses, 2 meses, a investigação tem que estar pronta.
Então, a incompetência do Ministério Público não pode afetar os direitos individuais e deixar um cara preso, por mais horroroso que seja o cara. O Eduardo Cunha é o melhor exemplo disso, talvez, e o Sérgio Cabral, que são pessoas que claramente aprontaram. Mas eles têm direitos. A Constituição deveria garantir os direitos de defesa, enfim. Eu achava isso um escárnio. Eu fiquei assim muito decepcionado com a Lava Jato logo no início e apanhei muito por isso, porque então você cara, não sou eu, um indivíduo que tem que achar que a pessoa é culpada ou não. Tem que ter um processo. Você tem que provar o que é a Procuradoria, o Estado tem que provar, o Estado ou o acusador, se for privado, tem que provar que o outro cara cometeu o crime. Você não pode exigir que a pessoa prove que é inocente. Que isso? Quem tem que provar que o criminoso, o réu, tem que se defender de uma acusação. E se o cara não conseguir provar que o réu é culpado, mesmo que ele seja culpado, ele não pode ser preso. Então, sabe, você começa a abrir mão disso, é abertura para a autocracia. Porque um dia é com esses caras, outro dia vem um outro presidente, uma outra turma qualquer, que é contra a maneira que você pensa e tal, e você vai entrar numa roubada. Então, os direitos individuais são importantes, a Constituição tem que proteger, e eles avançaram demais esse. Isso dito, parece, dois advogados amigos acham que a cassação foi exagerada. Eu não tenho conhecimento legal para dizer se sim ou não, mas, enfim, a ver. Preço da Petrobras, há uma hora atrás, a Andréa Sadi publicou no blog dela que o Jean Paul Prats disse que Petrobras poderá seguir orientações do governo. Isso é uma tragédia. Assim, governo não é... A Petrobras é uma empresa... Sabe quantos por cento da Petrobras tem o governo? Quanto que vocês acham que tem? Eliso, fala aí. Você acha que o governo tem quanto? Para terminar, tem que ter pelo menos uns 40%, né? Não, não tem isso. Tem Não 30. chega a isso, não? Eu pensei que O que chegasse a eles 40%. têm é que eles têm. Que você tem dois tipos de ação, né? Você tem Sim, lógico. Com ON voto e e a sem voto. PN. Então, a PN recebe primeiro, mas não tem direito a voto. A ON tem direito a voto. Então, eles estão concentrados em ON. Então, eles conseguem fazer muita coisa, eles têm influência, mas a empresa pertence a pessoas físicas e jurídicas no Brasil e fora do Brasil. Isso não é governança que se apresente numa empresa privada com ação na Bolsa. É bem complicado. O que o mercado achou dessa nova regra é o seguinte. E as ações subiram, né? As ações subiram depois da nova regra. Subiu? Acho que 2%. 2% com certeza, bastante. com certeza. E hoje subiu de novo, tá? Subiu ontem, subiu hoje de novo. Mas o que eles ficaram felizes é o seguinte: essa nova regra não diz muita coisa. Então, essa frase que ele falou, que é uma frase de efeito, não quer dizer muito, né? Vou deixar meu cliente feliz e o meu acionista feliz. No fundo, é isso que ele está dizendo, né? O lucro é para o acionista. Isso não quer dizer nada. Enfim, mas o que o mercado achou é que o jeito que ele explicou, que não foi muito transparente ainda falta estudar, é que não vai afetar muito as coisas. Vai baratear e tal, mas não vai afetar muito a flutuação e tal. O mercado externo vai ter influência ainda e tal. Então, o mercado deu uma tranquilizada. Mas depende do que... Como dizia o nosso velho amigo de Trieste, que usava uma barba grande, a praxis como critério da verdade, não é isso, Elise? É verdade. Então, vamos ver como é que os caras trabalham. Eles querem ver como é que vai ser de verdade para depois ter uma reação. O Lula Vieira, usando os dois, cara de barba e o outro de cabelo comprido, que inclusive dividiu o tempo em antes dele e depois dele, né? Falando do cabelo comprido, é impossível agradar dois senhores ao mesmo tempo. E o de barba grande? O cara está fazendo o que vai fazer.
mas na verdade ele está enganando todo mundo. Presta atenção no cabra, Claro, né? Você Uma, pode usar o Barbosa, só cabra de uma, avião. Barbosa, só um comentário. Essa frase, a praxis como critério da verdade, já foi escrita na Bíblia, lá atrás, em Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14, se eu não me engano, Ó, o fala a evangélico fé. chegou o evangélico aí, ó. Então. faltava essa, o Manuel Tedim, o bíblico. O Faltava. Mas eu bíblico. conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia inteira, jovens. Eu também já Inteira. li, mas não guardei a Não, mas Bíblia inteira. eu gosto do assunto. O- Ele falava assim: a fé sem obra é morta. O que isso quer dizer? Tem muita gente que acha que isso quer dizer que você tem que fazer caridade para ser salvo. Não é nada disso. É o seguinte: a minha interpretação desse versículo é o seguinte: não basta dizer que é cristão, você tem que agir como cristão. Com Ou seja, certeza. a praxis como critério da verdade. Não foi Claro, que claro. inventou isso, não. Está lá em É. Tiago. Tiago É, escreveu isso antes. o mesmo. Quem diria, Lula? Quem diria que Marx é evangélico, né? Antes de mais nada. Ele era Mas ateu, né? Mas tudo bem. mas o Filho do Homem já dizia que o discurso não tem nenhuma grande importância, são os atos que, É isso. Com que, certeza. que É. funcionam, né? E esse Lula, ele, inclusive, falou isso num momento brilhante, que foi quando ele, munido de um chicote, expulsou o pessoal que comercializava dentro do templo, né? É. E ele falava daí da importância de você fugir só do rito, mas ficar na essência das coisas. Esse foi um cara bacana, sabe? Bacana. é um cara legal. E É o, você, Lula, que é outro cara muito bacana e muito legal, e está com a gente, graças a Deus, vivíssimo, como o outro também está. Né? Se ligou em que na semana que passou? eu me liguei, além daquilo que meus companheiros já disseram, eu me ligo em duas coisas. Uma é o problema de aumentar a temperatura média no polo e, com isso, você tirar daquela massa de gelo uma poluição incrível que estava lá guardada e aparentemente silenciada, ou melhor, e, Capturada pela Terra. pela Terra. E com o aumento de 1 ou 2 graus na temperatura média, vai haver o degelo e aquela poluição que pode atingir. Eu estive lá e vi, conversei ao vivo com os cientistas presentes no Polo Sul, pode atingir a sobrevivência do primeiro elo da cadeia alimentar da qual nós dependemos, que é o crio, que é o primeiro bichinho que serve de alimento para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até chegar a nós comendo nos restaurantes. E se a gente matar ou poluir aonde o crio começa, nós vamos ter gravíssimos problemas de sobrevivência. Então, esse é um ponto que me preocupa. Eu, ficando velho, mas também ficando avô, eu Você olho tem o mundo neto, né? como um lugar onde as minhas netas vão viver, e eu me preocupo bastante, porque eu gostaria muito que elas vivessem num mundo melhor do aquele que eu vivi, melhor daquele que meu pai viveu. Outra coisa. Lula, posso fazer um Ah, comentário rápido? Assim, o ah, lugar em área, talvez, o que mais corre risco, especificamente na captura de carbono, que isso. estava congelado, é na Sibéria. Pois é. Parece que a Sibéria é um problemaço, assim, é O uma Polo área Sul e o Polo gigantesca. Norte vão É, aumentar a temperatura e, com isso, uma grande área descongela. vai deixar de ser congelada e, consequentemente, vai liberar ou atmosfera ou no mar, vai É. liberar uma porção de dejetos que são muito perniciosos para a Dizem que natureza. pode ter até vírus, né, Lula? Já ouvi falar Pode, isso. Não sei se é dizem, verdade, que eu não eu entendo. também não, mas de qualquer forma, bom não vai ser. Não. E aquele discurso idiota de que chegou a nossa vez de poluir a terra, que quando chega a nossa vez a gente não pode mexer na Amazônia, que isso é uma conspiração internacional. Esse discurso é absolutamente babaca. Está na hora da gente cuidar do mundo, Exatamente. porque senão ele acaba. É. E dentro dessa babaquice terrorista, eu apontaria também o início do uso de armas mais sofisticadas na guerra que o mundo está travando.
Essa semana entrou em funcionamento aquele foguete que voa baixinho e que é capaz de levar carga atômica para alvos com muito mais precisão. Ou E seja, rapidez. São e rapidez. hipersônicos, né? Exatamente, 7 vezes a É velocidade do som. É uma isso. loucura. Eles são É uma hipersônicos. loucura. E eu fico preocupado. A guerra está acontecendo e a gente está subestimando o poder destrutivo de uma guerra como essa, onde aos poucos vai se liberando o uso de armas cada vez mais letais. Isso são as, as coisas que, fora aquilo que os meus colegas já comentaram, eu me preocupei durante essa semana. É. Não foi uma semana tranquila, não. Nós tivemos, o Lula, só para apaziguar ou não nosso coração, essa semana nós descobrimos que nós temos tecnologia para limpar o mar dos Isso. dejetos plásticos. O líder do projeto, Ivan Bourgnon, tem anos de experiência em corridas de barco à vela pelos oceanos do mundo. Ele diz que ao longo de seus anos de corrida, viu um aumento constante de campos flutuantes de lixo no oceano. Foi isso que o inspirou a iniciar o projeto Sea Cleaners e formar uma equipe para criar o Manta, um catamarã de 56 metros movido por uma combinação de tecnologia avançada de vela e motores elétricos. O Manta está atualmente em fase de desenvolvimento e conceito, embora Bourgnon e sua equipe pretendam ter um protótipo funcional até 2024. Com 56 metros de comprimento, o navio será um dos maiores a coletar diretamente resíduos plásticos no mar. Legal isso, né? É tão bacana. Basta um acordo planetário, um acordo mundial, e num assunto em que há concordância unânime. Um raro assunto também planetário, onde todo mundo tem certeza de que tem que cuidar disso. Sabe aquela área de plástico do Pacífico, Barbosa, que tem um acúmulo de plástico em dezenas de milhares de quilômetros quadrados? Eles já tiraram quase a metade, até o final do ano, começo do ano que vem, sei lá. Daqui a pouco isso já vai ter sumido. Eles estão botando tudo em cima de barco, levando e vão reciclar a coisa toda. Nós estamos tendo uma ação em relação ao meio ambiente, em detrimento do descongelamento dos nossos polos aí, bem legal, que a gente também se irmane em relação a isso, em relação à guerra, que eu acho engraçado, é um comentário aí da opinião de um absolutamente leigo que sou eu, a respeito de estratégia de guerra. Eu não imaginaria jamais que a China pudesse ser o apaziguador do planeta. Eu acho que está na hora deles tomarem essa consciência. Já disse isso no nosso último programa. Eu tenho convicção Sim, de que o grande intermediador para acabar com essa guerra é a China, com certeza. Não estou inventando, eu estou copiando você descaradamente, Elise. Não estou inventando, não, e eu acho que é a opinião nossa. Está na hora da China falar assim: ó, acabou. Com Acabou, certeza. senão vocês não vão comer, vocês não vão beber, nem vão farrear, porque a gente não vai deixar. Então, acho que está na hora da China acordar para isso. Senão, não adianta ela ter o poderio econômico se vai ter uma terra devastada, né? Claro. Como o dominar Lula, o quê, né? De repente a coisa sai da mão, né? Como parece que está indicando. A gente não sabe o que um cidadão que se formou para a guerra, eu não estou fazendo nenhuma crítica, muitas vezes a formação é patriótica, ele queria defender o seu quinhão, seu território, mas esse bom senso tem que ser um grande acordo mundial. A posição de quem faz a guerra é usar cada vez mais o armamento mais viável e mais definitivo contra o seu inimigo. Então, eu acho que está na hora, realmente, cada vez mais, da gente não abandonar um pouco a mentalidade belicista e tentar fazer um grande acordo para a gente continuar morando nessa bola azul, que parece que conseguiu construir uma coisa bastante importante em termos universais. É a nossa vida e a nossa inteligência, a nossa capacidade de fazer arte, de fazer poesia
e ser uma raça, um gênero diferenciado. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba com essa brincadeira. E eu vou te contar, o universo não vai nem perceber. Nem vai. É uma coisinha, é uma insignificância desse tamanhozinho. Assim. Morreram uns bichos lá que andavam de pé, meio branquelos, meio pretos também, mas muito estranhos, porque um queria matar o outro, sem nenhuma utilidade, nenhuma necessidade. Tinha um planetinha tão bonitinho, tão simpático, destruíram tudo, acabaram com tudo. Mas vai ser no máximo meia hora de discussão a respeito do fim de mais um planeta insignificante nesse sistema todo. Mas, crendo que a gente vai ter as melhores soluções para tudo, e é para isso que a gente está se encontrando sempre aí, procurando, né? Claro. Ver sempre não é uma luz, é assim, um sol no fim do túnel. Meu caro Lula, ilumine nossos corações e mentes com a literatura que a gente vai ter que devorar nos próximos dias. Diga aí. Um livrinho pequenininho, de meras 200 páginas, mas pequenininho, do grande Paulo Ronay, pai da Cora. Cora Ronay. E que escreveu, que agora foi editado, uma série de artigos que ele escreveu, com aquele conhecimento, com aquela sapiência, com aquela inteligência, aquela cultura de um dos seres humanos assim, mais extraordinários que viveram na nossa época. E o livro é uma delícia, chama-se Encontro com o Brasil, são reflexões do Paulo Ronay a respeito do país que ele escolheu para viver e para dar sua contribuição de inteligência, de cultura, de formação de gente. O livro é uma delícia, como eu disse, é pequenininho, você lê e você fica apaixonado pelo Paulo Ronay. E já que eu falei de um livro pequeno, deixa eu falar de um grandão. É um livro, é um batatal de 650 páginas. É da Malu Gaspar, A Organização. É a história... Gênia, o livro é espetacular. O espetacular. Leva algum tempo para ler, o tamanho... É uma lista telefônica, antigamente existia isso, acho que os jovens nem sabem do que se trata, mas era uma relação de todos os telefones de uma cidade. O tamanho do livro é esse aqui, mas há uma detalhada pesquisa sobre as origens e como funcionou esse terrível esquema da Odebrecht, que teve uma influência muito grande na história do Brasil. A organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Realmente é um dos orgulhos brasileiros a gente ter conseguido ter um esquema de corrupção que teve uma importância planetária. Brasil, Brasil. Oh, meu Deus. Gostei, Lula. Isso posto, vamos ao ponto. Aproveitando dessa volta, meu caro Lula, se liga em que na semana que chega, Lula? Na continuidade da crise política, vamos ver o que vai acontecer aí, o que vamos ter de novidade em relação a essas descobertas que cada dia a gente está tendo mais a respeito da pretensa limpeza moral e honestidade dos ex-presidentes, né, dele e sua gangue, e a situação da guerra, que realmente me preocupa. Claro que eles não vão parar a guerra porque eu estou preocupado, mas eu também não tenho como me despreocupar, né? Então, ficarei preocupado, ainda que anonimamente, perdido num país rico da América do Sul, enquanto eles ficam brincando de destruir o mundo. Ficaremos, não só nós dois, Lula, ou nós quatro, mas 40, sei lá, milhões de seres desse planeta preocupados com essa história. Meu caro Elísio Pires, e você se liga em que na semana que chega, Elísio? Me ligo na aprovação do novo arcabouço fiscal, né? Que vai ser votado na próxima semana. Depois vai para o Senado, mas vai ser votado na próxima semana. A expectativa é de que não tenha nenhuma apresentação de emenda, né? Ele seja realmente aprovado.
É. O problema é um tal de PT. Está cheio de gente lá querendo. Não, eles não concordam com as posições do Lula. É inacreditável que mandou para o Congresso. Né? Mas eu acho que, mesmo assim, ele vai ser aprovado e vai seguir para o Senado. Muito bem. Pois bem, Lula, que é um amante da nossa língua, assim como o Manuel e Elis também, arcabouço, me soa. A nova regra fiscal. Pois Pronto, é, melhorou. mas, Elísio, me soa ao contrário do que é. O arcabouço deveria ser um abraço, na verdade, um anteparo, um jeito, né? Uma regra. E me parece um calabouço. Calabouço. Mas eu nunca falei isso aqui, eu tenho um amigo que só chama de calabouço fiscal. Então, eu não fui original, mas estou com ele, 100%. Então, Manuel, aproveita que você está aí, se liga em que na semana que chega. Ó, só para complementar o Elísio, o Haddad diz que a regra fiscal será seguramente, eles botaram aspas na coisa dele, aprovado com mais de 300 votos. Não é o melhor dos mundos esse negócio aí, porque é licença para aumentar e tem muita pouca garantia de segurar a despesa. Eu não gosto muito, mas pelo menos tem uma regra. E isso já vale alguma coisa. Eu estou, assim, ao contrário das boas notícias do Elísio, tem a Câmara instalou 3 CPIs. Pô, dá certo isso, gente. A CPI das MST, Americanas... inclusive, do MST. E a direita é que vai presidir a CPI do MST, Americanas e MST, e dos jogadores de futebol, do futebol, roubalheiro do Aquelas ninguém citou os jogadores de futebol. Esse é um assunto também que mexe muito com o brasileiro, né? Quer dizer, Mas você tá muito surpreso, Lula? Nada. Tristemente não estamos, né? Não, tristemente, era um resultado esperado já. Pois é, inacreditável, né? Manuel, mas tem essas 3 coisas, e isso pode ser até, só para completando, só um segundo, isso pode ser um desvio, assim, para tirar a atenção da CPI do dia 8 de janeiro. Não sei se é verdade, mas é uma interpretação que eu faço. Claro. Né? Isso pode ser uma coisa. Isso que eu iria falar. Tem ainda a CPI de 8 de janeiro e tem mais uma por fora que não me ocorre. Na verdade, há a possibilidade de ter 5 CPIs. Mas você acha que dá para funcionar o Congresso com 5 CPIs? Cara? De jeito nenhum. Está tudo errado. Agora, tem uma outra notícia preocupante para algumas pessoas que moram nas Alagoas. Fachin vota para condenar Collor a 33 anos de prisão. Levou uma grana lá atrás, né? Que isso. Imagina. Eu acho que 33 anos não faz o menor sentido, mas esse não é o ponto. Mas ele ser condenado é uma coisa que eu acho que é importante, né? O cara aprontou tanto a vida inteira. Eu acho que se é que eles conseguiram provar, e aparentemente conseguiram, eu acho que é importante uma condenação. Bom, você já conhece a minha posição, né? Eu sou contra essas penas longas, mas isso é outra coisa. Mas não há nem como ter penas longas. Coincidentemente, no dia de hoje, o Fachin perdoou o paulista lá, cujo nome sempre me foge, né? Que até o slogan do Adhemar de Barros ele roubou. Não, ele foi perdoado hoje. Ele roubou, mas fez. Aos 92 ele foi perdoado hoje pelo Fachin. Mas eu acho importante, Manuel, aí é minha opinião pessoal, que o Collor seja condenado, mesmo que não cumpra uma semana, um dia, e nem fique com tornozeleira eletrônica, mas o Collor não ser condenado a nada de corrupção é um deboche de um tamanho que eu não sei mensurar. Não sei tem uma diferença, né, Barbosa, que eu falei no início. Eles têm que provar. O cara pode ser até culpado, mas se eles não conseguissem. Claro. Já está no Supremo, o cara já votou a favor, tá? Então conseguiram. Não existe. Conseguir provar, não pode prender. Agora provou, vamos prender, pô. É isso. No Brasil, e eu acho que nenhuma legislação existe, não existe uma condenação pelo
pelo volume da obra, não. Quer dizer, Nem você pode tem que ter, né? pelo conjunto da obra, nunca ninguém é condenado. Aliás, diga-se de passagem, vocês lembraram um dos casos mais bacanas da história da política em São Paulo e no Brasil, que é o Adhemar de Barros, que tinha como slogan o rouba mais faz, e que depois o Adhemar de Barros Filho foi candidato com um magnífico slogan: vim para devolver. Eu acho que na história política... Incrível. Mas isso é coisa de gênio, né, Lula? Na Isso é boa. coisa de gênio. Isso é coisa de gênio. Evidentemente não era o slogan oficial, mas foi divulgado como boato, mas é Não, marcante. e ficou até hoje, né? Ficou até hoje, hoje. para quem acompanha até hoje. Vim para devolver, é brilhante. E Adhemar de Barros, vamos lembrar que teve um acontecimento espetacular que roubaram o cofre dele, né? Dizem que a luta armada roubou o cofre dele e que levou uma grana. Levou. O Adhemar de Barros é uma das... Eu não sei por que ninguém fez uma minissérie ainda. Eu também não. Umas histórias das mais interessantes. A política assumiu a sua condição de desonesto, não tinha vergonha de dizer que era, rouba mais faz, e de uma simpatia extraordinária e de uma capacidade de encantar pelo discurso incrível. E passou Eis uma prova que o Brasil melhorou, né, Lula? Porque hoje é impossível um negócio desse, né? Claro que as pessoas tentam roubar, muitas vezes roubam, aí são pegas, hoje é processado. Eu acho que, nesse sentido, apesar de todos os erros do Lava Jato e tal, eu acho que o Brasil melhorou nisso aí. Ainda não tem mais roubo, agora é só furto. Há um momento histórico... Aliás, nunca teve roubo, era sempre furto. Eu fui jovem durante o período do Adhemar de Barros, bem jovenzinho. E eu me lembro que talvez o momento mais histórico da vida do Adhemar de Barros foi quando a UNE e o movimento estudantil estavam fazendo uma pressão enorme contra o governo, e o Adhemar de Barros pediu para que fosse feita uma cadeia de rádio e televisão, que queria fazer uma declaração a respeito da situação que o Estado estava passando com os movimentos estudantis. E no dia e na hora acertada, a cadeia entra, câmera no Adhemar de Barros, ele está com as mãos baixas, assim, você só vê o rosto. Ele diz que a situação está grave, que o problema é muito grave, que a segurança nacional estava ameaçada, que os alunos estavam fazendo baderna, e disse a famosa frase: a situação está grave, só rezando. Ave Maria, cheia de graça. Isso é genial. Genial. Incrível, né? Muito bom. E ainda bem que hoje em dia, pelo menos, não é essa cara de pausice, né? Embora eu discorde do Manuel de que as coisas tenham melhorado nesse sentido. Melhorou. Mas isso é uma nova conversa que a gente pode ter aqui, porque tem muito, para a semana que vem. Que tenha semana muito, que vem. Agora está chegando a hora. Entendi, agora está chegando a hora, sabe de quem, não? De quem? De quem? Socorro. Sim. Socorro. Então tá bom. Marcado um novo encontro da semana que vem com o publicitário Elísio Pires, com também publicitário Lula Vieira e com o economista Manuel Tedim. Prometo voltar a essa conversa aí de que melhoramos ou não melhoramos nesse sentido, ou apenas é um tempo diferente. É uma bela discussão. Uma boa pergunta, boa pergunta para deixar aí no ar. Isso. Como nós estamos devendo também a história dos presidentes da República ao Elísio. Não me esqueci não, viu, Elísio? Vamos lá. Você que está com a gente, se inscreva, por favor, critique, elogie, fique à vontade. Esse programa é feito para você, com a ótica, o jeito e a maneira como a gente está enxergando as coisas nesse Brasil. Voltaremos a semana que vem. Até lá! Abraço! Se liga!